Bom dia, manhã de 23 de março, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a dificuldade de número 82. Estamos vendo algumas dificuldades no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 21, verso 22 e 23, lemos assim: Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e for a causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente que aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízos. Mas se houver morte, então dará vida por vida. Muito bem, lemos aqui em Êxodo, capítulo 21, verso de número 22 e 23, que se dois homens lutarem e ferirem uma mulher grávida e fazendo com que ela venha a abortar, em algumas traduções da Bíblia diz que o homem seria multado e ele não seria punido, mas se houvesse uma morte entre homem ou se alguém tirasse a vida, então temos aqui a pena capital, verso 23, mas se houver morte, então dará vida por vida. E alguns, ao olhar, a mulher perdeu a criança e o homem só pagará uma multa. Será que a vida de uma criança tem menos valor do que a vida de um homem? Quando alguém feria um homem, teria que dar vida por vida. Vamos então a entender esse verso e a solução disso. Bom, primeiro, existe às vezes uma má tradução desse verso. O grande estudioso hebraico Humberto Cassuto traduz o verso de uma forma mais correta. Não é? Diz aqui a tradução, né? Se algum homem ferir uma mulher grávida e for a causa que aberto, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado. E a tradução aqui está correta, porém se não houver morte, conforme o que lhe foi impuser o marido da mulher, pagará diante do juiz. Mas ele só pagaria a multa se não houvesse morte. Essa é a tradução correta do verso, que mostra que Deus valoriza sim a vida de uma criança. Mas se houver morte, como diz o verso 23, então dará vida por vida. Então não é que a mulher simplesmente abortou e não houve nenhuma punição, mas sim não houve morte. Olhando melhor esse verso e entendendo essa passagem, nós notamos que a vida de uma criança é de igual valor tanto da vida de um adulto. Também o termo hebraico usado aqui, yatassá, normalmente que é traduzido como, às vezes, aborte, não é? Ou venha para frente, ou é uma tradução, ou dê à luz, é um termo mais usado em hebraico no Antigo Testamento. Tem outro termo que é usado para aborto, que é shakol, e esse termo ele não é usado aqui para aborto. Então, quando diz que a criança vem à vida, yatassá, quer dizer que se a mulher desse à luz, os dois homens brigando, ferisse a mulher, e a mulher desse à luz e não houvesse morte, então o homem seria apenas multado por ter forçado aquela criança a nascer. Mas se houvesse morte, então ele pagaria com a sua vida. Nós vemos então que Deus valoriza a vida de uma criança sim. Muito bem, com isso nós entendemos que respondemos a essa pergunta. Que Deus possa te abençoar. Algumas traduções da Bíblia que nos dá, às vezes, a ideia que se a criança apenas, a mulher apenas abortou, usando o termo de aborto, que o homem seria multado. Mas isso não é verdade. Se a mulher, então, viesse a dar à luz, não abortasse a criança. Muito bem. Esperamos ter respondido essa pergunta e queremos convidar a você para assinar o nosso canal. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini,
Todos os dias colocamos 3 vídeos para você. Pela manhã, dificuldade. À noite, à tarde, para a noite, um verso por dia. E à noite, uma curiosidade bíblica. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.